Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Hugo, estamos de volta aí com mais um vídeo de Excel e a gente vai dar continuidade aqui nos estudos do Excel, no treinamento, e a gente vai falar aqui hoje sobre boletim de medição de serviços, que tem tanto para clientes, isso é muito importante no ramo de construção civil ou prestação de serviços. A gente tem boletim de medição para o cliente, que é extremamente complexo, muitas vezes depende de cada contrato, e também temos medição para os nossos fornecedores. Isso aqui já é um passo mais avançado. Eu ainda não falei sobre contratos, ainda não falei sobre sistemas, não falei sobre instrumento jurídico, mas enfim, a gente vai discutir aqui já o meio, né, que é a medição de serviços de determinado contrato. Eu vou pegar um boletim de medição aqui que eu recebi esse desafio de tentar dar uma melhorada nos aspectos aqui. Então eu tive que entender todo o funcionamento desse boletim e depois eu vou mostrar o boletim que eu costumo utilizar nas minhas atividades diárias e é o que eu também ensino para o pessoal lá das atividades que executam esse tipo de controle, tá? Esse aqui é o modelo que eu recebi e depois eu vou falar sobre o meu modelo, que é este aqui, que é mais simples, bem mais simples, mas também tem algumas fórmulas interessantes aqui, por exemplo, como o desloque. Todo mundo tem dúvida sobre essa função do deslocamento e aí eu vou explicar aqui como é que funciona. Vou explicar, acho que só tem uma também de deslocamento aqui, mas é justamente, vocês vão entender aqui, é bem legal, é bem interessante também essa fórmula, tá? Então vamos lá, vamos para o Excel e vamos tacar nos detalhes aqui. Bom, vamos lá. Vamos pegar esse boletim de medição aqui. Eu já analisei uma parte dele, mas tem coisa aqui que eu não vi por inteiro, porque senão ia demorar muito tempo e eu acabar não conseguindo gravar o vídeo. Uma coisa que eu já identifiquei aqui de cara, obviamente, só alertando aqui, esses aqui são dados fictícios, tá? Eu já alterei todas as informações, coloquei o meu logotipo aqui, que é bem tranquilo, ensinei isso no último vídeo. E aí eu apaguei alguns dados aqui, coloquei o início de contrato, início e fim. Então, são informações fictícias, mas a gente vai olhar aqui cada passo a passo. Aqui eu tenho a descrição dos itens, ou seja, aquilo que está dentro do contrato que vai ser medido dentro desse boletim, certo? Eu entendi que esse aqui é a última informação, essa aqui é a informação mais recente, ela fica colado bem no canto, diferente isso aqui para mim, depois eu vou explicar o porquê, o meu boletim é diferente, o saldo fica aqui também, a minha informação mais recente fica nessa coluna, mas eu vou explicar daqui a pouco, vamos para frente. Aqui é o seguinte, eu quebrei a cabeça um pouquinho para entender esses percentuais, essas porcentagens que estão aqui, e eu vi que elas não estavam batendo. Então eu falei, pô, tem que arrumar uma maneira de calcular isso aqui, já vou explicar também. Só que aí, na hora que eu estava procurando os cálculos, foi observado que tem algumas células ocultas aqui, colunas ocultas, e isso foi extremamente importante para identificar, para a gente poder calcular corretamente aqui esses valores. Mas explicando esse boletim de medição, aqui tem os serviços, aqui são os cabeçalhos, tudo que está aqui é referente a quantitativos. Eu vou até pintar aqui, isso aqui é tudo quantitativo. E aqui, no caso, são valores financeiros. Tudo isso aqui é relacionado a valor, tá? Inclusive o saldo. Então, eu vou mudar isso aqui só para a gente deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aqui a gente tem valor, aqui a gente tem e aqui a gente tem quantidade. Então, a gente vai trabalhar de forma separada. Outra coisa que eu observei também é que aqui poderia ser aproveitado melhor a questão dos totalizadores dessa linha aqui. E não tem totalizador em todas as linhas. Então, ficou um negócio meio dividido. Tá? Então, acho que dá para melhorar isso aqui. Daria para melhorar, né? Daria não. Vamos melhorar aqui para ficar algumas contas mais organizadas, assim como os valores também. Outra coisa que pode ser feito, que eu costumo fazer aqui muito nos meus processos, é justamente agrupar. Você aperta Ctrl Shift Alt seta para frente, fica ali ó, o histórico aqui, você consegue condensar essas planilhas, né? Você consegue agrupar as linhas. Então fica mais fácil visualizar de vez em quando. Também é um risco aí para se perder. Esse aqui não vai dar para agrupar. Ah, não, deu sim, funcionou. Achei que não ia funcionar com uma linha só, mas deu. Então eu tenho três itens principais aqui, nós chamaríamos de itens sintéticos. E aí você clica no 2 aqui, e aí você tem a planilha como um todo, total, né? Meu, tô enchendo o mouse aqui, mexo pra caramba com o mouse. Eu falei que uso muito teclado, mas o mouse tá bombando ali. Outra coisa que eu costumo fazer assim de cara nas minhas planilhas é padronizar tamanho.
Então vamos pegar aqui e já vamos colocar tudo Arial 10, porque Arial 10 eu acho que é o tamanho padrão que está nesse arquivo. Isso já modifica muito o layout, apesar de estar pequeno aí para vocês. Eu não vou conseguir aumentar muito, mas o valor também não vai importar. O importante aqui é poder espalhar aqui o conhecimento, certo? A altura da linha também é outro fator importante. Embora o texto aqui, eu dei uma resumida, eu tirei aqui as principais conteúdos, né? Mas o texto ele é importante. Então você pode configurar assim a altura da linha, você bota 18 aqui, tá tudo beleza, que é um padrão que eu costumo utilizar, tamanho 18. Depende, obviamente, daqui da percentual que você está usando de configuração de zoom aqui também, para ficar bem claro. Obviamente também tem que tomar cuidado quando você aperta o Ctrl P, que você vai imprimir, e aí tem que ver como fica esse boletim de medição impresso. Ficou desse jeito aqui para mim agora, eu acho que ficou melhor do que estava antes, ficou mais organizadinho. Mas enfim, a gente vai discutir aqui agora os valores. Como eu disse, essa parte de quantidade tem algumas colunas aqui que estão ocultas, então eu vou clicar aqui para reexibir, tá? Vou reexibir aqui, eu já renomeei com os períodos corretos, então desde julho de 2022 até março de 23, lembrando que, mais uma vez, isso aqui é fictício e a gente está tratando apenas de quantitativo. O percentual aqui, ele é acumulado BM pós BM. Então, conforme vai executando, o acumulado que fica aqui disponível para ver quem está usando. Ou seja, conforme vai avançando o boletim de medição, ele vai aumentando o percentual e, obviamente, você vai concluir o contrato aí ou não, ou ter que fazer aditivo, enfim, depende do contrato, né? Mas a gente vai tentar resolver isso aqui do percentual que não é calculado automaticamente, ele é calculado manual. Eu não sei como que a pessoa calcula isso aqui, eu acho que está errado, tá? Mas a gente vai verificar. Por exemplo, aqui eu tenho as quantidades, eu tenho as quantidades dos itens, total medido, esse aqui é o total medido, tá? Então aqui todo acumulado ele vem para essa coluna L, todo o acumulado aqui, a medição está aqui. Então eu já fiz aqui, esses vermelhinhos que estão foi eu que fiz para deixar o percentual. Por exemplo, aqui o percentual nesses dados fictícios aqui, ele já executou quase 65%, enquanto a pessoa estava informando aqui que o último BM já tinha atingido quase 70%, mas estava errado, eu, apesar de mudar os valores, estava bem errado, estava até menor aqui, o meu estava usando os dados reais aqui que estavam, estava dando 50 e poucos por cento e não 69%, então tem que ficar esperto com esse assunto. Como que eu faço o cálculo para saber o percentual de contrato que foi executado? No meu sistema, inclusive, isso é automático, tá? No meu sistema lá no meu ERP, ele calcula isso automático. Porém, aqui, o que você tem que somar? Você tem que somar as quantidades, todas elas, tá? E dividir as quantidades executadas e dividir pela quantidade contratada. Outro detalhe importante que eu não costumo fazer nos meus boletins de medição. Aqui ele colocou aditivo, ou seja, você tem a quantidade do contrato que ele colocou aqui como prevista no contrato. Eu acho que deveria deixar isso claro aqui. Prevista contratualmente, não quer dizer que vai ser executada, é um valor estimado. Todo contrato de prestação de serviço ele é um valor estimado, preferencialmente. Alguns colocam garantia, mas na maioria das vezes é estimado. Então você tem o valor original do contrato, mais o aditivo 1 e o aditivo 2. Eu chamo aqui de TAC 1, TAC 2. O que é TAC? É termo de aditivo contratual, tá? Termo aditivo contratual. Então aqui você tem o total depois, a quantidade do contrato mais os aditivos. E aí o saldo depois de medido. Então, importante essas duas colunas aqui, tá? A quantidade total medido, essa aqui, total medido, e o total do contrato, falando apenas em quantidades, tá? Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho demorado. Eu vou tratar aqui os valores primeiro, depois eu vou fazer outro vídeo. Aliás, desculpa, eu vou tratar os quantitativos primeiro e depois eu vou para os valores para ficar mais fácil, que senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? Então vamos lá. Vamos tentar resolver aqui essa questão da quantidade, já que no valor depois vai ser mais rápido também. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, estabelecer os percentuais corretos aqui, tá? Se esse aqui é o percentual medido, que está no total, a gente pode fazer esse percentual aqui, apesar de estar numa linha 1 aqui, a gente vai usar essa linha por enquanto, só para colocar esse percentual, mas o ideal seria colocar em outra linha, já que existe percentual contratado aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também
colocar mais subtotais aqui que não tem, que igual esse aqui, ó, pretinho, esse aqui é um subtotal. Então, ele é muito útil, é importante usar ele, tá? Vamos lá. Total medido, então como que eu vou pegar o total medido? Qual que é o lance aqui? O total medido, ele tá aqui, ó, tá? Ele tá pegando todos os boletins de medições, então ele tem uma soma da linha e aí ele mostra o quantitativo que foi medido acumulado. Então isso aqui está acumulado. Depois eu vou mostrar no meu boletim diferente de uma forma diferente também, tá? Então tudo isso aqui está acumulado. Qual que é a maneira mais rápida de calcular o percentual do contrato? Pega, soma todos os aditivos. Então eu vou abrir aqui para vocês terem uma noção. Eu peguei aqui o L11, que é essa coluna de baixo aqui, essa linha de baixo aqui, tá atrás dessa fórmula. Peguei o L11, depois eu somei, fiz a soma aqui, certo? Deixa eu ver se dá para fazer assim também, fica mais fácil. Apesar que vai ficar pequena, né? Mas aí eu somei esse aqui e depois eu somei com esse aqui. Então coloquei toda a soma aqui, tudo mais, e virou esse grupo. Então ele somou todos os quantitativos medidos. E aí é só dividir pelo total também da mesma coluna aqui, ó, da quantidade contratada com os aditivos, tá? É importante deixar claro que isso aqui está com aditivo. Então, o percentual de medição aqui, atingimento até agora, foi de 64% do total do contrato. Vai ter alguns itens, por exemplo, esse item aqui, ele já faturou 100%. Esse item não tem mais o que medir. Ele já fez uma medição, ele acabou, ele não tem saldo, ele está saldo zero. Apesar de eu ter alterado aqui, ó, o certo seria manter aqui o saldo zero, 44, que foi a quantidade contratada. Mas vou colocar 45 aqui, vai ficar R$ 1. A gente pode medir isso depois, por exemplo, pode medir aqui, só para a gente zerar, e aí avança o contrato. Se eu medir 2, ele vai ficar negativo, ou seja, saldo negativo, eu precisaria de um aditivo. Ok, mas sem mais enrolação, já fiz muita coisa, né? O que eu vou fazer aqui? Simplesmente, eu vou fixar essa coluna aqui, ó, essa aqui, eu vou apertar, vou deixar ela uma coluna absoluta, tá? Que a gente não vai mexer nela, que é a coluna Q. E aí, beleza. Feito isso, eu vou colocar aqui, ó, pá, esse percentual aqui. Então, eu vou dividir o meu percentual dos itens que foram medidos aqui pelo total contratado. Pode ser que nesse período não tinha o TAC 1, TAC 2, mas a gente vai atualizar para ficar mais fácil a identificação. Vou colocar o percentual aqui no meio, tá vendo que tem uma diferença? Obviamente, se eu mudar aqui, por exemplo, para a quantidade de contrato original, que pode ser feito, e aí vai depender da estrutura da particularidade de cada empresa, e aí a gente vai ver se vai bater o percentual. Ó, deu 1,17. Aqui já estava diferente, 1,13. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer sobre o total, tá? Então, vou apertar Ctrl Z aqui, e aí ele já está sobre o total. Consequentemente, o que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl C aqui, ó, para todas as linhas. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai comparar com o total aqui, ó. Só que aqui ele não está acumulando. Ah, então é interessante. Isso aqui não está acumulando. O que a gente podia fazer também? Já que não está acumulando aqui nesse caso, eu posso colocar aqui no final mais o anterior. Vamos ver se ele vai acumular assim. Aí, ó, aí ele já acumulou. Então, ficou um pouco mais interessante aqui a questão do porcentagem. Então, bateu aqui com esse valor, tá? Bateu. Mas se eu quiser saber qual porcentagem da minha medição em relação ao contrato, é só tirar esse valor aqui. Então, são várias informações que podem ser inseridas no contrato. Enfim, tem muita coisa. Vamos para mais aqui, então, a questão do percentual já está esclarecido. A gente pode fazer esse percentual individual também. O que poderia fazer aqui também é contar, colocar aqui as fórmulas corretas, tudo mais, mas eu não vou mexer com isso agora, tá? Eu vou ocultar aqui novamente estes itens aqui, tá? Então, o percentual agora já está resolvido e eu posso passar agora esse percentual aqui, essa fórmula inteira, eu posso dar um Ctrl X aqui, ó, e colocar ela aqui dentro. E aí fica mais, ela fica o percentual correto. E posso fazer isso com os demais agora, tipo, opa, aí. Deixa eu ver isso aqui no, isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos voltar aqui, beleza? E aí a gente vai reexibir as colunas, reexibir.
e vamos passar essas fórmulas para cá. Tirando essa última aqui, porque ela não representa aqui, não tem um L9. Então pode tirar aqui, ó, esse L9, que é a primeira coluna. Beleza, aí bateu tudo direitinho, certo? E aí aqui a gente já pode apagar. Então está resolvida essa questão da porcentagem que estava manual ali, e aí a gente tirou. O tamanho aqui a gente já resolveu, os aspectos tudo ok, assinatura tá ok. O resto do boletim de medição é bem interessante. Então, como vai ficar um vídeo um pouco mais extenso, eu vou cortar esse aqui e vou fazer a segunda parte do vídeo falando sobre valores. E aí a gente vai discutir valores e depois, no terceiro vídeo, ou se der tempo fazer no próximo, eu vou colocar todas essas informações aqui dentro, tá? Vou colocar aqui dentro desse boletim meu padrão. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e te espero no próximo vídeo para a gente poder dar continuidade aí, a parte 2 de boletim de medição. Certo? Valeu, fiquem bem, até o próximo vídeo. Fui!